Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. E olha quem eu trouxe para bater papo com a gente. Nelson Roosevelt, procurador de justiça e um dos civilistas mais respeitados do país. Nelson, um prazer enorme tê-lo no Papeando com Pamplona. Pamplona, eu que lhe agradeço pelo convite, eu tenho uma admiração enorme por você, não apenas por ser um civilista como eu, um dos grandes autores de direito civil do Brasil, mas pela sua trajetória belíssima, fazendo um link entre o direito e o que há de mais notável na cultura do país. Parabéns. Muito obrigado, querido. E é interessantíssimo falar sobre isso. Por quê? Porque é justamente um tema da sensibilidade que vai ser tratado hoje. Nós vamos tratar da humanização da curatela. E antes de qualquer coisa, roda o VT. Bom, a interdição, ou a curatela, como as pessoas também costumam chamar, ela foi humanizada e ela foi ressignificada no novo Código de Processo Civil e também no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essas duas novíssimas legislações, elas enxergam o interditado, o deficiente, aquele que precisa ser curatelado, aquele que precisa se submeter a uma curadoria, de uma maneira muito mais despatrimonializada e de uma forma muito mais existencial. Eu vou lhe dar aqui alguns exemplos importantíssimos a respeito disso, que bem ilustram a humanização, a ressignificação do procedimento de curatela. Primeiro exemplo é a substituição no novo CPC da palavra interrogatório do interditado pela expressão entrevista do interditado. O interditado agora, ele não é apenas, ele não será interrogado por um juiz, ele não é um réu, objeto de acusação, objeto de interrogatório, não. Ele é simplesmente entrevistado, compreendido, analisado. Isso ressignifica o interditado, dignifica ele, o submete à concretização, à efetivação da dignidade da pessoa humana. Um outro exemplo muito interessante no novo CPC gira em torno da autocuratela, ou seja, a possibilidade do interditado indicar quem ele deseja que seja o seu curador. Então imagine que se eu amanhã me tornar incapaz e sofrer um processo de interdição, um juiz da vara de família vai me entrevistar e eu terei a oportunidade de dizer a esse magistrado quem eu gostaria que fosse o meu curador. E eu poderia indicar a minha esposa, o meu irmão mais velho, a minha mãe, e essa minha manifestação de vontade deverá ser considerada pelo magistrado. Essa humanização, ressignificação, dignificação da interdição e da curatela, ela também acontece no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência afirmará que o deficiente pode ser interditado apenas para fins patrimoniais e negociais, não perdendo nunca a sua liberdade sexual, o seu direito a voto, o direito de casar, o direito de contrair união estável. Então, por exemplo, um casal com síndrome de Down, além de poder contrair matrimônio, casar, pode adotar, pode ter filhos. Bem, depois de ver esse importante VT que nos suscita tantas reflexões, eu quero bater o nosso papo finalmente, Nelson. Vamos lá. E a ideia básica, vamos começar do premissa teórica. Como é que você avalia a teoria das incapacidades no Código Civil 2002? Rodolfo, é inexplicável, mas apesar do nosso Código Civil ser um código do século XXI, ele mantém a mesma mentalidade dos últimos 200 anos. Qual seja, ele divide o mundo em um roteiro artificial no qual só existem 3 tipos de pessoas: os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes e os plenamente capazes. Ou seja, o ser humano ele não é visto pelo Código Civil por aquilo que ele é. Ele simplesmente é abstraído da sua condição pessoal e tratado como um sujeito disperso na massa. Isso gera uma série de injustiças quando falamos de curatela e de interdição. Perfeito, mas justamente isso. O que é que se entende por curatela e interdição? Exato. A interdição é o processo
que tem como finalidade gerar a declaração da incapacitação da pessoa. Ela será excluída da sociedade civil, tida como incapaz. E a curatela é o munus que uma pessoa exerce, no caso o curador, para fiscalizar o patrimônio do interdito e a sua pessoa. Essa é a ideia do Código Civil. Certo, mas a gente está aqui discutindo justamente uma ideia de dar mais sensibilidade a esse tema que já é tão complicado. E por isso nós estamos falando de humanização da curatela. O que se entende por humanização da curatela e por que uma humanização da curatela? A humanização da curatela, Pamplona, se dividiria em 3 momentos: a flexibilização da curatela, a personificação da curatela e a funcionalização da curatela. A ideia de flexibilização é aquela que nos diz que quando um sujeito ele é entrevistado por um juiz, é o momento em que ele poderá ser interditado. O magistrado e a equipe multidisciplinar, eles devem levar em conta que ali existe uma pessoa humana com todas as suas vicissitudes, características pessoais, e as suas crenças, convicções, valores e direitos fundamentais devem ser respeitados. Então, que a interdição leve em consideração todos esses aspectos que são inerentes a essa pessoa e, na hora de interditá-lo, faça o máximo possível para que ele possa ser representado nas questões patrimoniais, mas que nos aspectos existenciais ele possa manter a sua autonomia, ele possa continuar se conduzindo sozinho nesse mundo. Certo, mas essa é uma questão importantíssima, como você falou no início, né? Talvez o Código de 2002 tenha repetido a fórmula do Código Civil de 16, pensando em 3 tipos de pessoas, né? Quando existem talvez muito mais do que 50 tons de cinza nessa questão. Perfeito. Mas aqui, eu pergunto, se nossa legislação de direito material tem tanta nostalgia de uma doutrina superada, por que ou o que o novo CPC pode contribuir sobre a matéria? O novo CPC, ele resolveu ouvir com carinho o Conselho da Constituição Federal. Quando a Constituição Federal coloca a dignidade da pessoa humana lá no ápice do ordenamento jurídico, ela está mandando um recado para toda a legislação infraconstitucional. Está dizendo, olha, o ser humano tem que ser tratado com delicadeza, deve ser respeitado, e o que o curador tem que fazer é promover a autonomia do sujeito que é portador de transtornos psíquicos. Então, o curador deixa de ser simplesmente um administrador do patrimônio e se torna um cuidador da saúde, que visa a recuperação do sujeito para reinseri-lo quanto antes na sociedade civil. Mas dentro dessa ideia de tentar recuperar, será que há um prazo máximo para o decreto de interdição? Essa é a única tristeza que eu tenho, Rodolfo, com o novo CPC. Foi uma perda de uma chance. O projeto do CPC, ele tinha a possibilidade de fazer com que a pessoa fosse interditada por no máximo 5 anos, para que a partir dali houvesse uma reavaliação da sua situação, ou seja, uma interdição com termo. E agora não sei por que cargas d'água, não me pergunte, mas o Código de Processo Civil, no seu texto definitivo, retirou essa disposição e o meu temor se aguça, qual seja, que as pessoas continuem sendo interditadas como se fosse uma prisão perpétua, sem possibilidade de recuperação pela frente. Na ideia de que a insanidade fosse uma pena que não se pudesse nunca se ressocializar. E isso é terrível, Nelson. Por quê? Porque cada um de nós sabe a dor, a delícia de ser o que é. Cada um de nós sabe os problemas que vivemos, às vezes com os nossos pais, com os nossos avós, com as pessoas próximas da gente, que às vezes por uma patologia, às vezes por uma situação, às vezes supostamente temporária, vivem situações que podem gerar uma interdição. E por isso eu quero que você faça uma parte final aqui, pensando desse bloco, o que é que você diria para o indivíduo que está nos vendo e que tem um diagnóstico, por exemplo, de Alzheimer, e se vê progressivamente perdendo a sua autonomia? Que conselho você daria para ele? Essas doenças crônicas degenerativas, elas geram muita expectativa porque a pessoa sabe que lá na frente ela será interditada.
mais cedo ou mais tarde, o caminho da vida levará para a necessidade dela ser substituída por um alter ego que é o seu curador. Então, o que nós temos hoje, o novo CPC, ele nos permite uma interpretação ampla, é que a pessoa, ela elabore diretivas antecipadas de vontade no sentido de instituir uma curatela, uma autocuratela. Ela designará alguém da sua intimidade, alguém que conheça muito bem seus pormenores, seus valores e crenças, para que essa pessoa futuramente, quando a situação de Alzheimer, por exemplo, ela estiver em estado grave e a interdição for necessária, essa pessoa cuide da pessoa interditada, respeite os seus valores e ela possa ter os seus últimos anos de vida respeitados com muita delicadeza. Esse é um tema realmente muito peculiar, inclusive para minha história pessoal, mas eu acho que não é só para mim, e acho que tem uma plateia aqui que está doido para lhe perguntar algumas coisas. Quer ver? Deixa eu conferir. Alguém quer perguntar aqui? Eu. Tá vendo? Está à disposição. Vamos falar. Nelson, meu nome é Lucas e eu quero te fazer uma pergunta. É justa a interdição do pródigo? Boa pergunta, Lucas. O Código Civil ainda interdita o pródigo. Em 2015, quem é o pródigo? O pródigo é o DDD, aquele que dissipa desvaradamente o seu dinheiro. E a interdição do pródigo é surreal, porque como é que um Código Civil retira a liberdade de alguém, o incapacita, apenas porque essa pessoa não fez uma escolha de vida pelo acúmulo de patrimônio? Se uma pessoa tem autonomia, liberdade, e ela quer dissipar o seu patrimônio, que ela acumulou, seja pelo casamento, seja por uma atividade empresarial, isso é uma questão da sua órbita individual, é algo ligado à sua intimidade. O ordenamento jurídico ele não pode desproporcionalmente intervir nessas escolhas, interditando a pessoa. Então isso demonstra de que forma o Código Civil subverte a axiologia constitucional. E eu ainda tenho um esclarecimento sobre isso, Lucas. Quem é que é pródigo no Brasil? Tem que ser muito rico, né? Rico é pródigo e pobre faz lambança, Pamplona. Então... Esse é um tema fascinante, sabe por quê? Porque tem um outro lado da moeda, que é a discussão, por exemplo, do superendividamento. A discussão, será que você tem um patrimônio mínimo existencial? Isso é um tema fascinante, realmente. Por quê? Porque você imaginar que você limita a capacidade do indivíduo, talvez algum tipo de medida cautelar, alguma situação, para que o indivíduo não queira ir à penúria. Exato, para que se proteja o seu patrimônio mínimo. Exatamente, é uma discussão muito interessante. Olá, professor. Meu nome é Renata. Eu gostaria de saber se a idade avançada é causa de interdição. De forma alguma, Renata. Ou seja, nós temos pessoas espetaculares no Brasil, como Niemeyer, que viveu até os 105 anos de idade produzindo, e ele era plenamente capaz, e outras pessoas nonagenárias que são plenamente capazes. Só haverá restrição de capacidade em razão de idade se a idade for associada a alguma patologia degenerativa. Por isso que é um absurdo se falar hoje em dia em casamento pela separação obrigatória pelo fato de simplesmente uma pessoa ter 70 anos de idade. É como se essa pessoa fosse condenada a uma incapacidade de escolha do seu regime de bens. Oi, professor, eu me chamo Caio. Queria saber qual a diferença entre a incapacidade e a incompetência. Boa, Caio. Essa é uma diferença pouco conhecida ainda. A incapacidade é um conceito jurídico. Ou seja, o incapaz é aquela pessoa que não tem aptidão para praticar atos da vida civil, então ele será abstratamente excluído da possibilidade de agir sozinho. Ele terá que ser representado. Já a incompetência não. A incompetência é um conceito médico. O incompetente, ele é uma pessoa capaz, tem discernimento, porém ele não tem habilidade para lidar com a sua patologia específica. Isso é muito comum no caso do usuário de drogas. Ele é uma pessoa capaz, mas em razão do seu vício, ele é incompetente, ele não consegue se tratar, ele precisa de ajuda. Então a resposta para o incompetente não é a interdição, é a internação em muitos casos. Às vezes compulsória, que é um dos temas da ordem do dia, sem sombra de dúvida. Olá, professor. Meu nome é Cibele. Eu queria saber se a deficiência física é causa de interdição no novo Código Civil. Olá, Cibele. Não. Deficiente físico. E quando eu digo deficiente físico, eu não estou apenas me referindo a um tetraplégico, estou me referindo também a uma pessoa que tem uma impossibilidade de locomoção, um obeso mórbido. Essas pessoas precisam de alguém que assuma os seus negócios ordinariamente.
No Código Civil de 1916, apesar delas não terem nenhum impedimento psíquico, paradoxalmente elas eram interditadas. No Código Civil atual, não. Criou-se uma figura de uma curatela sem interdição. Haverá um curador, que será uma espécie de procurador, mas a pessoa portadora de deficiência física continua plenamente capaz. É um ótimo avanço. Sem dúvida. Meu nome é Diego, eu gostaria de fazer uma pergunta. Há a possibilidade da instituição de uma curatela compartilhada ou conjunta? Excelente, Diego. A jurisprudência ela vem investindo nesse assunto, a possibilidade da criação de uma curatela conjunta. E agora, com o novo Código de Processo Civil, que diz que o curador será aquela pessoa que atende aos melhores interesses do interdito, muitas vezes será necessário que a pessoa do interdito tenha 2 curadores. Um que zele pelo seu patrimônio e um que zele pela sua situação psíquica, pela sua saúde mental. Poderá ser uma curatela compartilhada nos moldes da guarda compartilhada que já temos hoje em dia. Sem sombras de dúvida, Nelson, esse tema é um tema que é fascinante. É fascinante porque ele revela uma nova preocupação de valorização da dignidade daqueles que têm uma situação temporária ou definitiva que limite muitas vezes a sua autonomia. E eu gostaria de ficar falando com você esse tema horas e horas seguidas, mas infelizmente nosso tempo é curto. E eu quero dizer, e falo com o coração aberto, foi uma enorme honra recebê-lo aqui no Papeando. Você é, sem sombra de dúvida, uma das maiores autoridades dessa nova geração de civilistas, alguém que merece todo o meu respeito pessoal e intelectual. E por isso, me permita o prazer de brindar contigo nesse final. Muito obrigado pelo privilégio do encontro. O privilégio é todo meu. Bem, amigos, é o momento de encerrar. E encerrar como normalmente vivemos o direito e a poesia, nesse momento, analisando esse sensível tema da loucura. Fantasia fugaz dos loucos são os que pensam haver padrões para uma mente. Destroços de cultura de um mundo tão doente. Homem, ser ambíguo, pois a sua sina é a incerteza, fruto produzido em sua própria natureza, sem respostas para 100 questões, no infinito das ilusões. Fronteiras do inconsciente são como sonhos, tênues linhas. As mudanças de lágrimas para risos têm a complexidade de da noite para o dia, da tristeza para a alegria. Vida, margens de uma porção, um todo preenchendo metade, o ciclo da dualidade. Lucidez e loucura, tangentes da razão, mas são frágeis correntes entrelaçadas numa mesma canção, fantasia fugaz, fluindo como uma canção. Até a próxima.